Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, eu sou o Bruno, aqui da Bluesoft. Eu sou o primeiro integrante do time de UX, né, que agora tem 2. E ultimamente eu tenho lido sobre essa questão de construção do time de UX e de como criar um processo interno dentro da empresa, né? E eu achei esse artigo que é bem interessante e eu criei um slide em cima do artigo desse cara, que ele é o líder técnico do time de UX lá do MailChimp, né? E que esse post eu recebi através da newsletter do MailChimp, que eles têm uma newsletter específica de UX que eles criaram para poder testar as funcionalidades do MailChimp, de envio de e-mail. Eu achei bem legal isso, né? Tá bom. Primeiro, ele começa falando sobre a questão do guarda-chuva de UX, né? Que tipo, o que é o UX dentro da empresa, como é que funciona? Que passa por design, passa pela pesquisa, passa pelo desenvolvimento e passa pelo suporte ao cliente, né? Que na verdade a experiência do usuário não é uma questão de design só. A experiência do usuário é tudo em relação à sua empresa, que é como ele lida com o produto, com a sua empresa, com a sensação que ele tem. Então eles falam muito disso. Aí ele começa falando que em 2008 era só ele no time, que ele desenhava, esse cara aí, ele desenhava as UIs, ele fazia os wireframes, mockups e tudo mais, ele fazia o código de front-end, ele entrevistava clientes, ele respondia chamados, né? Então todo o contato com o cliente e essa relação de entender como é que o cliente estava trabalhando com o produto deles, era esse cara que fazia. Então ele começou a ver a necessidade de ter mais gente para ajudar. Só que ele via que ele precisava de algumas pessoas específicas, mas que ele não precisava de especialistas. Ele não queria especialistas no time dele. Que hoje ele tem, na verdade ele tem mais de 12 pessoas no time de UX dele. E aí em 2014, quando ele escreveu esse post, ele tinha essas pessoas, né? E aí ele começa falando algumas coisas interessantes, que é isso aqui, tipo, um time cheio de especialistas cria os silos de conhecimento. E isso é ruim para uma empresa, porque você não espalha muito bem. E quando você tem um time de UX que é completamente focado em desenhar as telas, você não consegue se comunicar muito bem com os engenheiros de software, com o pessoal de suporte e tudo mais. Porque você tem um conhecimento muito específico seu. Então é bom que você conheça o que as outras pessoas também trabalham, que é para poder se comunicar melhor. Aí ele fala da questão de fácil contratar, difícil mandar embora, né? Que ele fala assim, que é muito fácil você contratar uma pessoa medíocre, mas é difícil você mandar aquela pessoa embora, porque a pessoa medíocre, ela consegue trabalhar exatamente a quantidade de trabalho para se manter no cargo. Só que você acaba prendendo aquela pessoa por muito tempo porque você não consegue achar um motivo de mandar ela embora, na verdade. Só que você poderia ter uma pessoa contratada para fazer um trabalho muito melhor, né? Então ele fala desse problema que ele passou lá. Então ele fala disso, tipo, procure por paixão, curiosidade, tipo, abertura. E essas qualidades. Por quê? Porque essas coisas não podem ser aprendidas. Não podem ser ensinadas. Qualquer habilidade técnica pode, que é o que a gente faz aqui, da questão da pessoa ter o curso para poder fazer, a gente ensina, pareia com a pessoa, mas a qualidade pessoal dela, isso a gente não consegue ensinar. Isso vem de berço, né? Então você sempre tem que se perguntar assim, essa pessoa tem a capacidade de falar nós em vez de eu, quando ele estiver falando de um projeto? Ele ter capacidade de deixar a glória do projeto dele, do que ele fez para outra pessoa e não se importar com isso? Essa pessoa que eu estou entrevistando, ele conseguiria começar um projeto
dar um start ali e entregar para outra pessoa, terminar aquilo ali e não se preocupar de ficar tentando olhar como é que você está fazendo meu código, né? Como é que você está continuando o que eu fiz. Então essas coisas são importantes, né? Tipo, e ele fala também do respeito, que o cara de UX, ele tem que ter o respeito de entender tanto a linguagem da parte de suporte, a linguagem de pessoal de desenvolvimento e tudo mais, para ele entender quais são as limitações de cada um. Porque eu já trabalhei com gente aí da área de design de UX que desenha uma coisa mirabolante e acha que todo mundo tem a obrigação de ir lá e desenvolver aquilo. Só que você tem o budget, você tem o tempo, você tem a dificuldade, você tem a parte técnica. Nem sempre você vai conseguir fazer aquilo que você pensou. Então você tem que conhecer o bastante para saber a limitação, né? E aí ele fala de uma questão que é assim, que o respeito entre as partes da empresa são tão importantes que tem que ser core na empresa. Tipo, no caso dele era o respeito entre o desenvolvimento e o pessoal de design. E é tão core que tem que ser praticado entre os líderes o tempo todo, né? Aí ele fala da questão da autonomia, né? Se se a falha não faz parte o fracasso não faz parte da sua empresa, o sucesso também não faz, né? Então se você não está aberto a tentativas, a pessoa tentar ir no instinto dela, você não está dando abertura para a pessoa nem trabalhar. Numa empresa de software, numa empresa igual a nossa aqui, a pessoa ela é criativa, então se você fica podando ela não vai conseguir fazer merda nenhuma, né? Então, só que ele fala uma questão que é assim, por mais que você dá liberdade para a pessoa, grandes decisões têm que ser tomadas pensando no foco da empresa, né? Porque algumas vezes a autonomia completa leva ao caos, porque nem todo mundo pensa igual. Então aquela pessoa até fala assim de autonomia não precisa de liderança, não precisa de gerente. O gerente, na verdade, não é um cara que fica ali para chicotar as pessoas. É para ter um foco principal e para você ter um ponto de visão. Aquela pessoa vai te ajudar a identificar onde que vocês têm que chegar. Agora, autonomia é saber como você vai chegar naquele ponto, né? E ele até fala da questão de reuniões cíclicas e check-ups diários, que é o nosso daily, né? E aí ele fala da questão de ciclos paralelos, que isso aqui eu achei bem interessante, que quando a empresa é ágil, a gente tem aquela questão do ciclo, né, tipo Scrum e tal, beleza. Só que ele fala que quando você tem um ciclo curto, igual o nosso aqui, 2 semanas, você não consegue ter uma visão completa de como a pessoa está conseguindo receber o seu produto. Porque você está mudando com muita frequência. E você não consegue entender, tipo, a longo prazo, como as pessoas estão interpretando ele. Então ele tem ciclos paralelos, que são ele não chama de ciclo só, ele chama de ciclo de pesquisa. Ele tem um ciclo de pesquisa curto para cada tipo de feature, e tem um ciclo de pesquisa longo que tem a ver com os objetivos da empresa. Então, enquanto ele tem um ciclo de 5 semanas, não são 2 a deles, ele tem outro que pode ser de 6 meses, por exemplo, que vai fazer uma pesquisa específica de uma área do sistema e ver como que as pessoas querem aquilo ali. E em cima disso ele vai definir as tarefas que vão entrar lá na frente. Então eu achei bem legal, que ele tem pessoas focadas nessa pesquisa mais longa. E aí ele fala que mesmo tendo essa pesquisa de tempo mais longo, essas pessoas vão sempre mostrando o resultado do que eles estão conseguindo, né? Tipo assim, a gente acha que nossa hipótese é essa daqui, a gente está testando isso nesse momento. Então as pessoas conseguem ir nelas e ver como é que está indo aquilo ali. Aí ele fala da cultura da empatia, que foi a parte que eu achei mais legal. Que é assim, para a pessoa de UX, e eu estou passando por isso, que ultimamente eu estou vendo muitos usuários utilizarem nosso sistema, para a pessoa de UX não tem nada assim que tipo deixa a gente mais motivado do que ver a pessoa errando no sistema. A pessoa xingando, a pessoa fazendo um negócio completamente diferente do que a gente esperava. E é assim, tipo, isso é sério. Porque você olha, a pessoa errou,
Aí você fez um negócio, puta, mas era para a pessoa ter feito de tal jeito. O que eu posso fazer para melhorar? Porque você sai desse tipo de situação de assistir o usuário errando com o objetivo de deixar melhor. Você sempre sai com o objetivo de querer deixar aquilo ali muito melhor para o usuário. E aí você vai passar de novo e o cara vai errar outra vez, você vai tentar deixar outra vez melhor. E é uma sensação boa, porque você está querendo ajudar a pessoa. Você não está fazendo aquilo ali só para você. E quando você acerta de cara, acabou o desafio. Então assim, o desafio na verdade é deixar aquilo ali melhor para o usuário. Né? E aí ele fala dessa questão de que quando a experiência do usuário vai ficando mais visível, você vai criando uma empatia maior de quem desenvolve aquilo com o usuário. Então quanto mais próximo você deixa o usuário da sua equipe, quanto mais visível aquelas informações estão para a sua equipe, mais a sua equipe vai se preocupar em como o usuário sente o que eles estão fazendo. E aí você tira essa divisão que tem do desenvolvimento, do design com o seu cliente. Né? Eu achei bem legal isso aí. E aí ele fala da questão de contar histórias, que a gente já usa isso um pouco no ágil, né? Mas ele fala que você não consegue passar uma demanda ou contar uma história de uma necessidade de UX, o que seja, se você não contar uma coisa que seja convincente, que você trate, tipo, você consiga fazer a pessoa sentir empatia por aquela história. Então eles colocam a história do usuário no dia a dia, tipo assim, ó, fulano de tal acordou, tomou café e agora que ele trabalha em casa, ele tem que mandar e-mails, ele vai fazer isso no sofá de casa. Só que ele passou por tal problema. Por causa disso, aquilo outro e tal. Então você consegue situar todo mundo. E é bem legal, tipo, a forma que eles fazem. Eles levam usuários lá, gravam o usuário, tipo, 5 câmeras, o cara lá usando o sistema e tudo mais, e aí eles vão lá e tiram a foto do usuário, de como, tipo, uma foto bonita, e tagueiam na foto a pessoa para falar assim, essa pessoa ela usa o mouse de tal jeito, ela faz isso, aquilo, outro, e faz pôster daquela pessoa na empresa. É um jeito deles fazerem a persona. Então todo mundo vai se lembrar daquele usuário, da situação que ele passou, né? Uma investigação do usuário. Tipo isso. E aí ele fala no final que é isso aqui, quando pessoas espertas e capazes se juntam, preocupadas com o usuário e tal, como as pessoas sentem o produto delas, elas vão fazer um produto acontecer, vão fazer a coisa acontecer de verdade, né? E que o objetivo tem que ser esse. E era isso que eu tinha que falar para vocês. Legal.